Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje a gente vai conversar sobre alongamento, mas eu não vou falar sobre o que você pensa que eu vou falar. Eu não vou falar que o alongamento aumenta a flexibilidade, porque isso é muito óbvio. Eu não vou falar que o alongamento é importante para prevenir lesão antes dos treinos, porque isso nem acontece. As evidências científicas já demonstraram há muitos anos, já tem décadas isso, que não existe nenhuma relação entre você fazer alongamento antes de um treino e você prevenir de ter lesões naquele treino específico que você vai fazer. E se você não sabe disso, você está bem desatualizado nessa área. Então acabe logo com essa história de que eu tenho que me alongar antes dos treinos para prevenir lesão. E não vou falar também que o alongamento feito com a dose muito alta, um alongamento feito com a intensidade mais alta, ele prejudica o desempenho de força, ou seja, ele causa uma queda relativamente significativa na tua força muscular. Talvez você não saiba disso, mas eu não vou falar sobre isso porque não é o tema do vídeo. O tema que eu trago aqui hoje relacionado a alongamento é o seguinte: eu vou fazer a afirmação. Essa afirmação ela pode te deixar até chocado, assim como também me deixou quando eu li pela primeira vez. Mas vamos lá, no desenvolvimento do vídeo, no desenrolar do vídeo, eu vou argumentar o que eu estou falando aqui. O alongamento, ele aumenta a tua força e a massa muscular. Chocante isso, né? Então vamos lá. O alongamento aumenta a tua força e a tua massa muscular. Bem, essa é a afirmação. E agora vamos para a argumentação. O estudo que eu trago para você hoje aqui para argumentar o que eu acabei de falar, ele foi publicado por pesquisadores austríacos, alemães e canadenses no ano de 2024, ou seja, ano passado. Esse estudo foi uma revisão sistemática com meta-análise publicada na Sports Medicine Open. E aí, como foi uma revisão sistemática com meta-análise, foi que esses pesquisadores fizeram. Eles pegaram 42 estudos. Finalmente eu trouxe um estudo aqui com uma meta-análise com mais de 10 estudos aí incluídos, 42 estudos, totalizando aí uma quantidade de 1.318 participantes. E a intenção desses pesquisadores, quando reuniram esses 42 estudos, era ver o efeito do alongamento nos ganhos de força e massa muscular. Então a pergunta foi essa: alongar um determinado músculo ou grupamento muscular causa aumentos na força e na massa muscular? Esses aumentos são significativos? Esses aumentos são clinicamente relevantes? Esses aumentos causam um aumento no desempenho físico? Bem, vamos lá. Para resumir a história aqui, se eu for resumir tudo que eu vou falar aqui para você, esses pesquisadores verificaram que esses 42 estudos demonstraram que o alongamento causa aumentos na força e na massa muscular. Esses pesquisadores verificaram que o alongamento causa aumentos na força e na massa muscular. Agora vamos para os detalhes. E eu preciso que você se atente a esses detalhes antes de falar para todo mundo que você deve abandonar a musculação para fazer alongamento, porque vai dar na mesma coisa, que não vai dar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o alongamento causa aumentos na força muscular, mas a certeza das evidências científicas é baixa. O alongamento causa aumentos na força muscular, mas a certeza das evidências é baixa. O que é que significa? Que eu não posso sair por aí espalhando para os 4 cantos do planeta que eu vou alongar e que o alongamento vai me proporcionar um aumento na força, porque mais estudos precisam ser feitos para verificar isso, até que a certeza das evidências seja mais alta. A certeza das evidências em relação a essa afirmação, ela é baixa. Em segundo lugar, parece que os alongamentos que são feitos por mais de 15 minutos, eles causam maiores aumentos na força. Como assim? É pegar um músculo e alongar ele por 15 minutos. Eu não estou me referindo a esse alongamentozinho que você faz na academia antes do treino, não, que você alonga alguns segundos e já vai treinar. Eu estou falando pegar um determinado músculo e alongar ele por 15 minutos. Esse tipo de alongamento, ele causa um aumento maior na força muscular. E em relação também à força, parece que os alongamentos que são feitos por mais de 6 semanas, ou seja, mais de 1 mês e meio e 5 vezes por semana, naquele mesmo grupo muscular ali, ou naquele músculo específico, eles causam maiores aumentos na força. Então,
Deu para entender, né? Alongamento causa aumento na força. Grava essa informação que lá na frente eu vou falar mais detalhe. Agora vamos para a massa muscular. Alongamento causa aumento na massa muscular? Sim, mas esse efeito é muito pequeno e também a certeza das evidências é baixa. Deixa eu repetir a pergunta. Alongamento causa aumento na massa muscular? Sim, mas o efeito é muito pequeno e a certeza das evidências é baixa, portanto, cuidado com o que você vai afirmar por aí. Outro ponto importante é que quando a gente fala em alongamento e ganho de massa muscular, os alongamentos que são feitos por mais de 15 minutos causam maiores aumentos na massa muscular, mas parece que no final das contas não tem muita diferença entre tu alongar um músculo por mais de 15 minutos ou menos de 15 minutos, que os resultados vão ser muito parecidos. E também alongar mais de 5 vezes por semana, ou melhor, 5 vezes por semana, também causa um maior aumento na massa muscular, mas esse efeito também é de pequena magnitude. Então, preste bem atenção nessas palavras, nessas informações que eu falei. Alongamento causa aumento na força? Sim, mas o efeito parece que é de pequena magnitude e a certeza das evidências é baixa. Alongamento causa aumento na massa muscular? Sim, mas o efeito é de pequena magnitude e a certeza das evidências é baixa. Então vamos lá, vamos para os comentários. Como é que começou essa história de que alongamento causa aumento na força e na massa muscular? Porque isso não faz muito sentido, né? Quando a gente pensa que a musculação é uma atividade muito indicada para ganho de força, para ganho de massa muscular, não tem sentido na cabeça da maioria das pessoas, inclusive na minha também, que o alongamento cause aumentos na massa muscular e na força. Vamos começar lá do começo, como surgiu essa história. Pesquisadores pegaram animais, galinhas e codornas, e eles queriam ver exatamente isso, se um músculo daquela galinha, daquela codorna, alongado durante um tempo relativamente prolongado, e o tempo relativamente prolongado que eu estou falando aqui são dias, eram mais de 7 dias alongando aquele músculo aí continuamente. Ele verificou que o alongamento por dias nesses animais causou aumentos na massa muscular e na força, e foram aumentos significativos. Houve um aumento de 300%, mais de 300% na massa muscular dos músculos das galinhas e das codornas, e um aumento de mais de 90% na força muscular das galinhas e das codornas, quando esses músculos eram alongados continuamente por mais de 7 dias. E aí se especulou que esse aumento na massa muscular e na força, ocasionados no músculo das galinhas e das codornas, aconteceria no músculo humano. E aí foi-se testar se isso aconteceria no músculo das pessoas. Só que isso não aconteceu. Por quê? Porque o músculo humano, ele responde numa magnitude bem menor. Há aumento na força, sim. Há aumento na massa muscular, sim. Mas esse aumento acontece numa magnitude bem menor. Por quê? Porque quando o músculo humano... Em primeiro lugar, por que o alongamento, ele causa aumento na força e na massa muscular? Porque o alongamento, ele aumenta o tempo sob tensão, ele aumenta a tensão no teu músculo. Então, se você está fazendo aquilo com um tempo relativamente prolongado, você aumenta o tempo sob tensão, que é um ponto importante para aumentar a síntese proteica, que vai desencadear no aumento da massa muscular, inclusive no aumento da força. Só que a síntese proteica no músculo humano, ela acontece numa magnitude bem menor, mas bem menor quando comparado, por exemplo, com o músculo das galinhas e das codornas e de outros animais. É por isso que alongar o músculo humano não causa aumentos tão significativos na força e na massa muscular. Até causa, mas numa magnitude muito pequena. Uma outra hipótese que ainda precisa ser testada é que o alongamento, como ele aumenta o tempo sob tensão no músculo lá, é um tipo de contração, não deixa de ser um tipo de contração, ele causa uma hipóxia muscular, ou seja, uma baixa na quantidade de oxigênio. E isso faz com que o músculo acumule determinados metabólitos que, no final das contas, vão estimular a via da mTOR, que é uma via na célula muscular que faz com que haja aumento na síntese proteica, que é importante para aumentos na massa muscular, inclusive na força muscular. Mas essa hipótese aí da hipóxia ainda precisa ser testada. Enfim, eu estou argumentando aqui para você por que o alongamento causa aumentos na força e na massa muscular. Ele causa principalmente devido a esse aumento no tempo sob tensão, que termina ocasionando aumentos na síntese proteica. Mas esse aumento na síntese proteica acontece numa magnitude muito pequena. Por isso que o alongamento causa aumentos na força e na massa muscular, mas em pequena magnitude. Aí você me pergunta o seguinte: tá, isso seria aplicável a quem? Porque eu não estou sugerindo para você
que você que faz musculação para aumentar a força e massa muscular, abandone a musculação para fazer seu alongamento, porque o ganho na força e na massa muscular vai ser de pequena magnitude. A quem isso seria aplicável? Exatamente a pessoas que não estão, no momento, podendo fazer treinamento de força, musculação, que não estão podendo pegar pesos, usar cargas mecânicas ali, incidindo sobre o músculo. E aí, que pessoas são essas? Que casos clínicos são esses? Pessoas com doença cardiovascular instável, por exemplo, hipertensão não tratada, insuficiência cardíaca, dentre outros quadros clínicos cardiovasculares que ainda não estão devidamente tratados, angina e por aí vai, lesões musculares, ligamentares e ósseas que impedem o uso devido da musculação, pessoas que estão com um tempo prolongado de imobilização, onde você tem uma perda significativa de massa muscular e de força, problemas graves articulares, né, como artrose muito avançada, que a pessoa não consegue nem se levantar na cadeira direito, paralisia cerebral, dentre outros casos clínicos. Para esses casos, o alongamento pode ser usado. Vai haver um ganho de força e massa muscular? Vai, mas vai ser de pequena magnitude, mas é melhor do que não fazer nada. É porque para essas pessoas, fazer musculação vai ser complicado naquele momento, ok? Então entenda que o alongamento ele causa aumentos na força e na massa muscular, mas esses aumentos são de pequena magnitude, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.